A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura semanal de terça-feira, 18 de abril de 2023, tem como título: Deus renova o interior. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Queridos, a nossa fraqueza física é notória e indisfarçável. O tempo envelhece aí a nossa face e aparecem muitas rugas. Nossas pernas ficam fracas, nossos joelhos não se dobram mais, né? Certo, a cada dia, que passa, a morte nos chama para um duelo. Nosso homem exterior enfraquece-se dia após dia. Mas ao mesmo tempo que o nosso homem interior se renova, sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Mesmo que o nosso corpo seja fraco, o nosso espírito é forte. O corpo corrompe, morre, mas o interior, querido, se renova para viver eternamente. O apóstolo Paulo não consegue enxergar aí da forma que costumava. E não havia óculos naquela época. Ele já não consegue ouvir como ouvia antes. E não havia aparelhos auditivos naquela época. Ele não se recupera dos espancamentos como costumava se recuperar. E não havia antibióticos e anti-inflamatórios naquela época. A sua força, caminhando de cidade em cidade, não se mantinha mais como era antes. Ele vê as rugas em seu rosto e no seu pescoço. A sua memória já não era mais tão boa. E ele admite que isso é uma ameaça à sua fé, alegria e coragem. Mas ele não desanima. Sabe por quê? Ele não desanima porque o seu interior está sendo renovado. E como está sendo renovado? A renovação do seu coração vem de algo muito surpreendente. Ele vem por olhar para o que ele não pode ver. Como está escrito, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios 4,18. Então, queridos, este é o modo de Paulo não desanimar. Olhar para o que você não pode ver. E o que ele via? Alguns versículos mais adiante, em 2 aos Coríntios 5:7, ele diz: andamos por fé e não pelo que vemos. Isso não significa que ele salta no escuro, sem a evidência aí do que existe ali. Isso significa que, por enquanto, as realidades mais preciosas e importantes do mundo estão além dos nossos sentidos físicos. Nós olhamos para essas coisas invisíveis através do Evangelho de Cristo. Nós fortalecemos os nossos corações, renovamos a nossa coragem, fixando o nosso olhar na verdade invisível e objetiva que vemos no testemunho daqueles que viram Cristo face a face. Então tenhamos bom ânimo, estejamos aí ancorados na palavra fiel de Deus que nos trará vitória. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.